Fala, fiel, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Galera, separei mais um corte aí do programa G4 do Band Esportes. Crédito e agradecimento aí a Band Esportes. Pessoal, deixe seu like, se inscreve no canal, ajuda muito aí a fortalecer, a continuar trazendo esses vídeos, essas notícias para vocês e bora pro vídeo. Vessa, o Corinthians encara a Ponte Preta em Campinas, no Moisés Lucarelli. Vamos pôr na tela aí o provável Corinthians, você me diz se é isso mesmo, ok? Vamos lá. Boa. Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, Choca e Hugo. José Martínez, Alex Santana e Charles. Thales Magno, Romero e Héctor Hernandes. Além das pronúncias que eu posso ter errado, o time tá certo? Pois é, o time, pelo menos há essa possibilidade por conta daquele revezamento que está sendo feito. E já pensando no derby. Agora há pouco vocês falaram, né, enquanto estava falando do Palmeiras, pô, e aí dá para projetar o derby e tal? O Corinthians tem essa projeção. Então vamos lá, tá jogando basicamente um jogo sim, um joga um time, o outro time joga no outro, e esse que descansou está conseguindo quase ter uma semana de antecedência para outra partida. O que acontece é, devido à pré-Libertadores, o jogo lá da rodada 8 ou 9, ele foi jogado para segunda-feira agora. Então o Corinthians joga quarta, sábado, segunda e o derby quinta. São 4 jogos em 9 dias. Não tem milagre, não tem o que fazer. 4 em 9 dias. Beira o surreal, tudo isso. Então, a gente está pensando nessa possibilidade de time, por quê? Esse time jogaria hoje, não joga no sábado, aí volta os titulares Noroeste, em casa, gramado bom, torcida, 40 mil pessoas. Esse time de hoje embarca domingo para Rio Preto, desce em Rio Preto, vai de ônibus depois, no dia do jogo, para Novo Horizonte, na segunda-feira, a viagem mais longa do Corinthians na primeira fase, encara o Novo Horizontino, que é um bom time. O time do sábado, com Memphis, Yuri, Bidu, André Ramalho, Mateuzinho, o time titular do sábado descansa domingo, descansa segunda, aí trabalha terça, quarta e pega o Palmeiras na quinta. Então, a ideia seria, de novo, fazer essas duplinhas. Então, Campinas hoje e segunda-feira Novo Horizonte, Noroeste em casa sábado, quinta-feira o Palmeiras. Então, o Corinthians conseguindo aí dar minimamente um descanso para todos os jogadores, porque realmente 4 jogos em 9 dias, não há físico que suporte, pode ser no meio de temporada, pode ser no final, pode ser bem fisicamente, pode não ser, mas não é uma maratona. Eu estou imaginando só o Hugo Souza jogando os 4 jogos, para ser bem sincero. Eu não vejo muita outra solução. Vai ter gente que vai criticar, pô, de novo, revezar jogadores, revezar o time, mas eu não tenho a varinha mágica, eu não consigo ver outra solução. Eu não sei se vocês aí no estúdio conseguem enxergar outra solução diante desse cenário aí. Jogo da pré-Libertadores é no dia 19 de fevereiro. Então, nesse dia tem rodada. Essa partida do Novo Horizontino aconteceria, da próxima segunda, aconteceria nesse dia, né? Então, o Corinthians vai jogar na segunda uma partida da 11ª rodada. Penúltima rodada. Porque vai estar em ação pela pré-Libertadores nesse meio de semana aí. E, de fato, não, essa realidade é uma coisa maluca, né? Que o calendário não tem brecha, sobretudo para quem vai jogar a pré-Libertadores. Acontecerá a mesma coisa com o São Paulo, não pela pré-Libertadores, mas pelo São Paulo ter jogado o torneio na Flórida e ter perdido a primeira rodada do campeonato. Vai acontecer de jogar em 48 horas também, 4 jogos por semana, que é uma coisa que a gente... isso não acontece mais. Acontece. E já vai acontecer para o Corinthians agora, às vésperas do derby. O aí tá falando, Palmeiras, o Bulara falou, pô, Palmeiras agora o Abel tem condição, tem um intervalo suficiente para o jogo do Guarani,
um intervalo suficiente para o jogo do Corinthians. O Corinthians tem 4 partidas. E tem um agravante desse jogo do Novo Horizontino, porque a 11ª rodada, o Corinthians joga no dia 19, só que a fase de grupo do Paulista acaba no dia 23. Então não tem como deixar para depois, Não né? dá. Não tem Porque como. não tem como, porque Não já dá. começa no Carnaval já tem o mata-mata das quartas de final. Então, assim, É. não tem como. E a última rodada precisa estar todo mundo no mesmo horário, né? Então foi onde deu para encaixar esse jogo. Mas, assim, a gente tá acostumado já. Não deveria estar, né? Mas a gente sabe aquele terça, sexta, né? Segunda. Mas, assim, sábado e segunda fazia tempo que eu não via. E não tinha outro jeito, né, Fessoni? Você falou assim pra ele, tenta arrumar. E não, era impossível, né? A gente reclama muito do calendário, mas nessa circunstância vai fazer o quê? Tem que jogar com o time reserva nessa hora. E a gente não. E sinceramente, no Corinthians, ninguém tá reclamando. Porque esse era o time que estava lutando para não cair. Ir à pré-Libertadores, para alguns clubes, soa como. Lembra o Botafogo? Aquilo soou como castigo ano passado. Pô, vocês iam ser campeão. Ano retrasado, né? Perdão. Ia ser campeão. Esfarelaram, vocês não conseguiram nem com a vaga direta na Libertadores, vai sofrer na pré. Aquilo virou um tormento aí, com aquele auxiliar, o Tiquinho, o Júnior Santos, a galera foi se virar na pré-Libertadores. No caso do Corinthians, para quem ia cair, não tem ninguém reclamando de disputar pré. Foi maravilhoso, foi uma arrancada, ninguém nem imaginava que isso seria possível. Então, o cenário não é nem muito de reclamação. Eu tenho a pré-Libertadores, meu Deus, e agora o Paulista vai ficar apertado. Não, vamos embora. Foi maravilhoso ter conquistado essa vaga, não era nem pra gente estar lá, a gente arrancou, os times do meio pararam de pontuar na tabela e deu tudo certo. Então todo mundo está vendo como bônus, mas você tem o castigo de 4 jogos em 9 dias aí, não tem muito milagre não para diante desse cenário. Por isso que a gente faz essa prévia desse time de hoje, que seria o time de Novo Horizonte na segunda, e aí fica Noroeste Derby com Mateuzinho, Yuri, Memphis, Coronado, todos os outros titulares encarando o Palmeiras com uma antecedência tranquila, né? Porque ficaria de sábado a quinta, você tem uma recuperação bem tranquila. Agora, fala. Desculpa, alguma perspectiva para o Rodrigo Garro nessa sequência aí toda? Está sendo preparado para pré-Libertadores? Alguma informação? Porque acho que o jogo de domingo mostrou muito como faz falta em jogos importantes o Rodrigo Garro, né? Foi o jogador mais regular do time ano passado. As últimas informações são de que ele começa a ir para o campo para fazer aquela transição ainda, para depois pegar ritmo, confiança, e que não tem muito prazo rapidamente, não. Dia 19 de fevereiro está longe, eu imagino que os cuidados serão todos para que ele possa jogar na Venezuela, né? A ida é fora de casa, diante da Universidade Central lá na Venezuela. Não tem muita perspectiva. Por exemplo, no derby, eu não vejo nenhuma possibilidade dele voltar para quem nem começou a treinar com frequência, com pegada, participar de treinos realmente como qualquer outro jogador que está apto agora. Então, eu diria para você que não tem prazo ainda não, tá um tanto quanto longe desse retorno. A gente vai tentar atualizar aí, né, com a comissão técnica e tudo mais, mas a última informação que eu tive é que realmente ainda demandaria algum tempo, viu? Ô, Vessa, pra gente só colocar no ano passado a gente fez muito isso, a gente colocava os jogos dos times e quando que os times iam colocar sua força máxima ali, né? Porque alguns teve que rifar. Considerando essa tabela do Corinthians aí, na minha cabeça vai ser time com força máxima contra o Palmeiras, contra na pré-Libertadores e o que mais? E tem um Santos em casa, é o único clássico que o Corinthians faz, eu acho que é dia 12. Na teoria, com a possibilidade do Neymar jogar. É porque verdade. Aí, meu amigo, em casa, com o Neymar, se o Neymar jogar do outro lado, aí acabou. Aí vai querer jogar todo mundo, ninguém vai querer dar qualquer tipo de brecha em casa para um Santos com o Neymar e tudo mais. Então, eu acho que Quarta, dia esse 12, jogo né? também Isso. é isso. Então, eu acho que Nona seria rodada. isso. É Palmeiras, certeza, o Santos, certeza,
e aí você parte para o dia 19 para cuidar dos caras uma semana. Eu imagino que sejam os próximos jogos com os titulares. Sábado, Palmeiras, Santos e depois o dia 19 da Liberta. Então, 4 jogos. Sábado, Palmeiras, Santos e dia 19, que é o jogo de ida da Liberty. O jogo de volta é na semana seguinte? 26, na outra semana, na outra quarta-feira. Então tem 5 datas aí, vai. Isso, só que é o seguinte, o 19 para o 26, o 21, 22, eu acho que já começa o mata-mata do Paulista. Não, é a última rodada da fase de grupos. Última rodada da fase de grupos. Ah, ainda é a última? Tá. Então é entre o primeiro mata-mata e o segundo porque o Corinthians vai participar de um outro mata-mata mais difícil, talvez com o Barcelona de Guayaquil. Aí sim que pega, porque são ele vai ter que fazer escolha. Porque se o Corinthians passar, e deve passar, o contra o Barcelona já é logo na outra semana, né? No início de fevereiro, que é na quarta-feira de cinzas, e aí já entre os dois jogos, o segundo jogo da primeira fase da pré para a segunda fase, tem as quartas de final, e depois, entre os dois jogos da outra fase, tem a semifinal. Então a gente tá falando com 5 jogos para fechar, certeza. Recapitulando. Palmeiras... Antes do Noroeste. Antes do Noroeste. Noroeste, Palmeiras, Santos, pré-Libertadores e pré-Libertadores. São 5, é isso? Isso aí, isso aí. Só que entre um e outro da pré-Libertadores tem o último jogo da fase de grupos do Paulista, que o Corinthians eventualmente pode precisar de resultado. Talvez pela razão, classificação, pode não. precisar. Talvez por classificação, pensando no grupo, não. Mas aí entra a questão da história da melhor campanha. Pois é. Pra frente, não, talvez... ou sim, porque se ele tiver que poupar um monte de jogador e um monte de jogo aí, talvez chega lá precisando de ponto. Pode ser, dependendo como é que os outros do grupo forem pontuando, né? Às vezes tem uns grupos malucos ali, né? Então tá. Essa é a agenda do Corinthians. A gente vai, nos próximos dias, colocar na tela para vocês saberem exatamente o que é. Então, pessoal, esse foi o corte, esse foi o vídeo. O que vocês acham aí? São 4 jogos em 9 dias. O calendário tá bem pesado, bem puxado pro Timão aí. O que vocês acham que a gente deve focar? Acho que não tem que descansar, tem que usar todos os titulares para pegar ritmo, para entrosar novamente. O que vocês fariam? Comenta aqui embaixo. Sobre o Garro. Aí, vocês acham que ele já tem que ir entrando para entrar no ritmo? Ou não forçar? Arriscar para ter ele ao longo da temporada? Eu acho que tem que ir entrando aos poucos, dando ritmo. Não adianta forçar. Joelho é uma questão complicada, essa parte da articulação aí. Pega demais, demora a recuperação. Se a gente arriscar ele num clássico, por mais que seja ali contra o Santos, contra o Palmeiras, coisa assim, apesar que contra o Palmeiras muito difícil ele conseguir voltar assim, mas se forçar muito a gente pode perder o Garro por mais tempo. Então é complicado aí, galera. Esse calendário aí, esse ano de 2025 tá muito difícil, tá muito corrido. Mas é o que tem, né? Pelo menos esse ano aí a gente tem um elenco mais forte, tem um elenco mais competitivo. O time reserva dá para competir, né? Consegue ganhar desses times menores aí do interior, para pelo menos conseguir a classificação. Não sei se a gente vai conseguir o título, porque tá com muito conflito de campeonato. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acham. O que vocês acham de tudo isso. Não se esqueça de deixar o like, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada sobre o Timão. E muito obrigado. Vai Corinthians!